Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Apertem os cintos, porque está entrando no ar o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte essa revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E hoje o programa está cabuloso. Exatamente isso. As famosas ligações cabulosas que nós tanto falamos nas eleições passadas e fomos censurados, começa a vir à tona. A operação que aconteceu em São Paulo contra a organização terrorista do PCC, do crime organizado, começa a desvendar as ligações cabulosas. O crime organizado, nós já sabemos, está espalhado pelo país e é o braço armado do Foro de São Paulo, que tem como fundador Maduro, Lula e essa turma da extrema esquerda brasileira e na América Latina, que são ligadas às Farc. E o Maduro está com 50 milhões de dólares a cabeça dele a prêmio por ser chefe do cartel Los Solos e Trem da Aragua. E é sócio do Lula no Foro de São Paulo. E as ligações cabulosas desmontam todas as narrativas. A matéria foi bem clara, eu vou colocar aqui. Vocês devem lembrar da visita do Lula na comunidade, na favela do Moinho, em São Paulo, que ele foi lá falar sobre a questão das casas para os moradores. E foi recebido lá pela uma ONG. Esta ONG era uma ONG ligada ao tráfico de drogas. Coloca na tela aí a matéria do Metrópolis. Líder comunitária que preparou visita de Lula extorquia moradores. Volta para mim. Essa visita nesta ONG tinha uma ligação cabulosa. Alessandra Moja Cunha, ela é apresentada como uma líder comunitária, mas na prática, segundo o Ministério Público, ela extorquia moradores, cobrando até R$100 mil para permitir reassentamentos. Alessandra é irmã de Leonardo Monteiro Moja, apontado como um dos chefes do PCC em São Paulo. Aí, você não vai ver isso na velha e carcomida imprensa, porque eles estão preocupados com a bandeira norte-americana na manifestação de 7 de setembro. Mas quando nós falamos que o crime organizado está entranhado dentro da esquerda, esta é a prova real e factual dessa ligação. Porque o presidente Lula foi até a comunidade, na favela do Moinho, e o secretário de gabinete, que é o cara que comanda ali a agenda do presidente, foi antes lá negociar com esta ONG. Sempre tem uma ONG de direitos dos humanos dentro das comunidades que fazem essa ligação entre o narcotráfico e membros do governo, políticos. Essa ligação que nós já sabemos que acontece há anos, escancarada. Nós tivemos a visita da dama do tráfico, vou falar nisso mais tarde. E essa operação organizada pelo PCC, bota na tela aí, saiu no Oeste.
organizadora da visita de Lula na favela do Moinho, é presa em operação do PCC. Volta para mim. Poucos dias depois da visita de Lula, Alessandra foi presa em uma grande operação contra o PCC. O MP afirma que ela era peça-chave no tráfico e na extorsão dentro da favela do Moinho. A mesma mulher que dividiu palco e fotos com Lula estava no centro de um esquema criminoso. Agora vão falar que nós estamos na teoria da conspiração. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, sou filho de militar da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Meu pai é coronel da polícia. Então eu conheço muito bem o funcionamento, porque eu ouvia as histórias, como funcionava dentro da comunidade. Dentro das comunidades, geralmente, essas ONGs são as ONGs que fazem a opressão dos moradores juntos com os narcotraficantes. Os moradores são reféns desse regime paralelo que ocupa a área do Estado. Isso sim é um ataque à soberania, porque o Estado não se faz presente. E quando se faz presente, faz com acordos cabulosos com membros de ONGs que são associadas ao narcotráfico, que são presas por investigações sérias feitas pelo governo de São Paulo. Quero deixar aqui a minha satisfação em poder falar isso, dessa investigação que está acontecendo em São Paulo. Inteligência. Foi uma investigação que uniu a Polícia Federal de São Paulo, Ministério Público, Polícia Militar, Civil, todos os órgãos envolvidos com inteligência. Estão desmantelando o crime organizado de São Paulo. Eles estão atingindo na veia. E isso não tem nada a ver com o governo federal, porque, pelo visto, nessas ligações e visitas cabulosas, que você não verá isso na grande mídia, está explícito o que está acontecendo e o que todos nós já sabíamos dessa ligação. Porque a extrema esquerda brasileira, ela defende a saidinha do bandido, ela defende a visita íntima, ela defende que não faça a revista para entrar dentro dos presídios. São as vítimas da sociedade. São essas ONGs que muitas das vezes são financiadas por dinheiro público. E na maioria das vezes essas ONGs estão ali para defender quem? Os moradores? Não, eles dão essa pecha de defensores da comunidade, mas na verdade estão a serviço de partidos políticos e do crime organizado. Essa é a ligação que existe entre o crime organizado e governos, partidos, políticos. Esse fio que começou a puxar, que a grande mídia não está falando como deveria falar, é muito sério, porque mostra as entranhas de uma ligação que todos nós já sabíamos. Todos nós já vínhamos denunciando isso. Eu lembro muito bem, eu tive uma conta derrubada no Instagram com quase 50 mil seguidores por estar denunciando exatamente essas ligações cabulosas entre governos e organizações criminosas. E denunciando com matérias de jornais. Para os senhores terem uma ideia. Isso não é de agora. Essa crescente do crime organizado vem desde a década de 90. Quando o então governador Brizola, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, deu o salve e proibiu a polícia de subir e fazer incursão às comunidades em combate ao narcotráfico. Foi no comando do meu pai, o coronel Emílio Laranjeira, que foi apreendido o primeiro AR-15, fuzil de guerra, em comunidades aqui no Rio de Janeiro, no governo Moreira Franco. Foi sob o comando do meu pai que foi preso o Cid Acari, o primeiro traficante ligado ao cartel de Medellín aqui no Brasil, foi preso na década de 90.
Então o crime já estava sendo organizado, porque desde então a maioria dos governos são de centro-esquerda e de esquerda. Não só aqui no Brasil, nós vemos a dança das tesouras, que achávamos que o PSDB era à direita e de direita não tem nada. São os tucanos despenados da Faria Lima, que também está envolvida na lavagem de dinheiro, na organização criminosa civil agora, com o PCC, que tem até ação na Bolsa, contratos com o governo de distribuidoras de combustível, filhos de ministros da Justiça prestando serviços para empresas investigadas. Então essa ligação fica muito clara e evidente, e contra fatos não há argumentos, contra prova, nós temos imagens, inquéritos e prisão. Nós sabemos que para entrar dentro de uma comunidade, você tem que ter autorização do tráfico. Até nós, jornalistas, para entrar dentro da comunidade, às vezes para fazer alguma matéria séria dentro de algum centro social sério, que também existe, nem todas as ONGs são ligadas às facções, existem institutos sérios que trabalham seriamente dentro de comunidades, e geralmente esses não têm apoio do governo, têm apoio da iniciativa privada, e tem casos de a gente ter que ter autorização para poder subir, para fazer. E isso é uma coisa que nós já denunciamos há anos, mas como as ligações são cabulosas, e agora contratos cabulosos e acordos cabulosos sendo mostrados diretamente pela mídia e comprovados, não tem como negar. O que nós vemos agora, estamos vendo agora, é a ligação umbilical que existe entre o partido terrorista, o PT, e o primeiro comando da capital, lá em São Paulo. É uma ligação que já é sabida por muitos, mas denunciadas por poucos, porque o crime organizado ele já está dentro do sistema. Eles financiam políticos, eles financiam promotores, defensores, policiais militares, eles estão dentro do sistema. Então, só com inteligência e um trabalho sério, você consegue desvendar e chegar, de fato, ao criminoso. Por uma ligação dessa que você entende, mais uma vez, por que o governo Lula não declarou o PCC e o Comando Vermelho como narcoterroristas, como grupos terroristas. Exatamente por ligações como essa. Nós temos também aqui o Boulos. Esse é um cara que caminha dentro dessa área. Bota na tela aí. Boulos já posou para fotos com líder do PCC presa nesta segunda-feira. Volta para mim. Boulos posou. Eu vou mostrar aqui. Vou botar na tela. Bota na tela aí. Olha quem está ali. E olha quem está do lado. Essa de camisa preta com um desenho branco. Essa é a Alessandra Moja, que foi presa pela operação da Polícia Federal. Volta para mim. E tem mais. Ainda tem a história da dama do tráfico. Exatamente. Bota na tela. Olha Boulos de novo aí ao lado da dama do tráfico, que já foi condenada por assassinato e é ligada diretamente, por intermédio de ONGs, ao crime organizado e aos narcoterroristas brasileiros. Então nós temos aqui uma grande contradição que acontece em cima disso. Porque nós temos uma esquerda que defende claramente a bandidagem. Tem uma deputada aqui que é da minha cidade, de Niterói, que essa aí é uma defensora dos bandidos na Câmara Legislativa lá em Brasília. Ela defende a criminalidade claramente. Não defende a saidinha, é contra, é a favor da saidinha, é a favor do porte do uso de droga.
é a favor do aborto. Essas bandeiras que essa extrema esquerda, cérebros atrofiados, militantes por uma causa que não querem saber do país, estão sempre ligadas, porque são financiadas por essa turma. E aí, acuse-os do que você é. Essa mesma ONG que foi presa, que a chefe foi presa, coloca na tela aí, no Metrópole. ONG da irmã do chefe do PCC posta vídeo ligando Nicolas Ferreira ao PCC. Volta para mim. Aquela narrativa que toda a grande mídia e a militância dos influencers pagos pelo dinheiro público, tentando associar aquele vídeo do Nicolas, do Pix, à questão da investigação e da facilitação do tráfico em São Paulo, lá do PCC, junto ao mercado financeiro, ao pessoal da Faria Lima, que assinaram a Carta pela Democracia. Então você vê a ONG ali acusando, e não só ela, como toda a esquerda fez o mesmo discurso. Então nós temos o mesmo discurso da esquerda e dessas ONGs, porque são ligadas. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um ex-ministro da Justiça, hoje atual ministro do STF, que entrou dentro da comunidade da Maré, que nós sabemos que se um policial entrar ali é recebido a bala, porque eu moro aqui no Rio, eu sei disso, entrou sem segurança para conversar com o quê? Com ONGs que defendem o quê? O direito dos prisioneiros. Direitos de vagabundos. Essa turma defende direitos de assassinos, de vagabundos, de criminosos. Eles não são a favor de aumento de pena para crimes hediondos. Num país onde 200 quilos de cocaína é considerado pouca coisa e o marginal é solto, você começa a entender essa ligação que acontece de um governo de esquerda, criador do Foro de São Paulo, o Lula, criador do Foro de São Paulo, na época lá com Fidel Castro, com Maduro, chefe do cartel de Los Soles, que foi recebido aqui no Brasil de pompa com tapete vermelho, um ditador, narcoterrorista, narcotraficante, chefe de cartel de drogas, procurado pela justiça americana e com a cabeça a prêmio. Então, quando nós falamos das ligações cabulosas entre o primeiro comando da capital e o PCC, que tem ligação com o Foro de São Paulo, que tem ligação histórica com as Farc, que é um grupo narcoterrorista, que faz parte das Farc, e junto com as Farc, o PCC já está invadindo os Estados Unidos no tráfico de armas. Então nós temos uma situação hoje aqui no Brasil do narcotráfico, das organizações criminosas, que esse governo não vai combater, porque não quer, porque faz parte dela. É um dos braços, vamos colocar assim, o PT, o Partido Terrorista, é o braço político dessas organizações. É o braço político do Foro de São Paulo, que é ligado às Farc, que é ligado ao PCC, que tem o Maduro como seu membro cofundador, sócio do descondenado, que foi reconduzido à cena do crime, segundo o Geraldo Alckmin, que era tucano e está despenado agora. Então essa contradição escandalosa, que você não verá na grande mídia, dá um Google e pesquise. A verdade é que isso que aconteceu é uma investigação séria. E podem apostar que vão tentar desmerecer e vão criar cortinas de fumaça para esconder isso da população. Por isso que é importante a gente vir tornar público e falar sobre esse assunto, porque o crime organizado está deixando nós, cidadãos de bem, atrás das grades dentro da nossa
própria casa, prédios gradeados. Nós não vivemos numa soberania que eles tanto defendem, deve ser essa soberania aí do primeiro comando da capital, porque em certos locais a soberania é esse governo paralelo. É essa lei paralela. Não é respeitada as leis de um Estado democrático de direito. E quando o Estado democrático de direito não é respeitado, você vive num regime de exceção. O Brasil caminha passos largos para um narco-estado, para se tornar um narco-estado. Em alguns estados já está praticamente impossível. Geralmente os estados governados por governos da extrema esquerda, que não há interesse algum no combate ao crime organizado, porque tem ligações cabulosas. Alguém pode me explicar como um presidente da República negocia com uma senhora criminosa, presidente de uma ONG que acaba de ser presa, para entrar numa comunidade e ainda reclama, o Lula reclamou porque Tarcísio não foi. Tarcísio não foi porque sabia da investigação e sabia quem era essa senhora Alessandra Moja, irmã do traficante da favela do Moinho. E o local aonde foi lá o encontro deles, ali era o QG do primeiro comando da capital. A central de comunicação do primeiro comando da capital. Segundo as investigações, o local aonde ficavam guardadas as armas e as drogas, a caixa-bomba, né? A casa-bomba que falava. Onde o presidente foi e andou tranquilamente dentro da comunidade depois do seu secretário ir lá e negociar com esta criminosa ligada ao primeiro comando da capital, que foi preso por facilitação e por tráfico de drogas. E essa imprensa canalha não fala nada. Aonde está a Globo agora? Não está, né? Claro, recebe o dinheiro para não falar. Então, que a ligação é cabulosa existe. Que esse vídeo que eu estou fazendo aqui pode ser derrubado? Pode. Que nós seremos proibidos de falar sobre isso nas eleições? Nós seremos. Se esse vídeo meu rolar algum processo, pode ter certeza que eu estou falando em cima de matérias de jornais de investigação. Metrópole, Revista Oeste, a própria investigação da polícia do Estado, do governo do Estado de São Paulo. Então, essa é a ligação. Vou botar de novo aqui, porque é muita cara de pau essa turma. Vou botar de novo aqui a fotinha. Coloca no ar a foto aí. Isso é a esquerda brasileira. A extrema esquerda brasileira. Vou botar outro print aqui. Isso é a extrema esquerda brasileira. Essas ligações cabulosas que acontecem. Volta para mim. Enquanto tivermos voz, iremos estar denunciando e repercutindo as denúncias que são feitas. Porque você não verá isso na grande mídia, você só verá isso nas redes sociais. Por isso que querem calar a nossa voz, porque a verdade, quando ela aparece, as ligações cabulosas vêm à tona. Hoje não são só ligações, são contratos, são visitas e são acordos. Tudo à mostra, tudo vindo à tona. E a Polícia Federal, ao invés, no seu todo, o governo federal, no caso, ao invés de estar investigando, não. Nós temos o filho do ministro com ligações cabulosas também da Justiça, que está sendo chamado aí, convocado na Comissão de Segurança Pública do Senado para explicar esse contrato com uma empresa que tem ligação cabulosa com o PCC nessa investigação que estourou em São Paulo.
Por isso que eles querem unificar toda a segurança pública, o SUS da segurança pública, como a grande solução. Solução nenhuma, eles querem centralizar tudo para poder controlar e tirar o poder do Estado. O Estado, sim, que tem que ter o poder sobre o controle da polícia e sobre as investigações. Não é o governo federal que tem que comandar. O governo federal tem que dar só o suporte. Quem conhece a realidade são os governadores. São as pessoas que trabalham ali. São Paulo está aí. Mostrou como se combate um crime com inteligência. E muitos outros desdobramentos virão dessa investigação. Muita coisa vai acontecer. Gente, estamos chegando ao final aqui do programa. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, mande para geral, porque essas ligações cabulosas têm que chegar ao maior número de pessoas para as pessoas entenderem de uma vez por todas o que é e o que são esses militantes e essa extrema esquerda fundadora do Foro de São Paulo, ligado às Farc, que tem o Maduro como sócio do Lula no Foro de São Paulo. E o Maduro é um chefe de cartel de droga, indiciado nos Estados Unidos, procurado pela justiça americana, com a cabeça a prêmio por 50 milhões de dólares. Curta, comente, compartilhe, mande esse vídeo para geral. Eu sou Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o headline das notícias. O que está acontecendo nas redes sociais e o que você não vê na velha mídia comprada, a velha mídia estatal, você vê aqui. E aqui nós damos a nossa opinião e mostramos os fatos do que realmente está acontecendo. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta